repartem, isso, Salmo de Davi. Esse salmo fala a respeito de Jesus, em um momento da sua vida, no momento da sua crucificação. Então ele fala: repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes. É Davi recitando isso em um salmo, e esse salmo então fala sobre Jesus, o nosso Senhor. Lá no livro de João, versículo 19, capítulo 19, versículos 23 e 24. João 19, 23 e 24. Olha só, isso estava acontecendo nos dias de Jesus, enquanto Jesus estava na cruz. João, então, relata aquilo que ele viu. E diz assim: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado. E pegaram também a túnica. E a túnica, porém, ela era sem costura, ou seja, era uma peça inteira, toda tecida, de alto a baixo. Próximo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz. Qual a escritura? Esse livro de Salmo, que foi escrito por Davi. Escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. Queridos, Davi não foi como é que chama? Vidente. Uma vez um vidente escreveu, disse que ia acontecer tal coisa e aconteceu. Não, Davi não foi um vidente. Da mesma forma que esses homens, esses soldados, não conheciam as Escrituras. Eles eram soldados romanos, cidadão romano. Eles nunca tinham nem ouvido falar naquele salmo. Já pensaram nisso alguma vez? Nós sabemos que o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo Testamento, aponta para Jesus. E Davi então escreve um salmo que vai se cumprir com Jesus. E essas pessoas que crucificaram Jesus nunca tiveram conhecimento disso, não tomaram conhecimento disso, não queriam saber disso. Mas eles fizeram aquilo que estava escrito. Por que, queridos, que eles fizeram o que estava escrito? Porque estava escrito. Apenas por isso. Porque existe uma escritura sagrada que fala sobre isso. E da mesma forma como está escrito, eles fizeram. E hoje nós temos as Escrituras, queridos. E as Escrituras dizem que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Queridos, o tempo, o tempo abençoou. Ele está no passado, presente ou futuro? Passado, né? Se está no passado, queridos, isso já aconteceu. Então, meu irmão e minha irmã, vocês
já são abençoados. Você não precisa ficar correndo atrás de bênção por aí. Ah, pastor, tal igreja lá, aconteceu uma coisa maravilhosa. Nós fomos lá uma vez e fomos abençoados. É mesmo? É verdade? Eu não acredito nisso. Você não precisa vir aqui para você ser abençoado. A palavra não diz isso. Ao contrário, a palavra diz que você já é abençoado. Por isso você vem até aqui. Então, queridos, esse papo furado, essa conversa fiada de ir até o lugar para receber uma bênção. Tempo atrás tinha um local aí, acho que não existe mais. Não existe mais. Que você passava na frente, assim, lugar bonito até, estava escrito assim: entre e receba a sua bênção. Mentira do diabo, queridos. Mentira do diabo. Quem escreveu aquilo lá não conhece a palavra. Ou talvez conheça uma forma de iludir, de enganar, de lesar as pessoas. Então, meu irmão, pratique a palavra. Ela é a nossa matéria-prima para a nossa vida abençoada que nós já temos. Amém? Perfeito. Então nós temos como tema do ano, deste ano de 2026, o ano da abundante colheita. E como tema dessa ministração, quem escreve aí, né? O título então da mensagem é Uma Abundante Colheita. Não poderia fugir disso, né? Essa é a nossa primeira ministração, após, naturalmente, a nossa agenda, né? E, queridos, eu quero convidá-los a ler agora, livro de Gênesis, capítulo 26, versículos 12 e 14. Gênesis 26, 12 e 14, que fala sobre este tema. Gênesis 26, 12, está escrito assim: Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um. Por quê? O Senhor o abençoava. Abençoava está em que tempo? Quem aprendeu a conjugar verbo aí? Pretérito perfeito. Pretérito passado. Abençoava. Ele já era abençoado. Próximo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele, queridos. Olha só, tinha um olho gordo assim, invejosos. Certo? Então isso aconteceu naqueles dias. E não acontece mais nos dias de hoje. Certo? Ou não? Não, né? Ainda acontece nos dias de hoje. Tá? Próximo. E por isso, aliás, perdão, não. Eu falei 12 a 14, né? Isso. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Queridos, aqui não fala que ele apenas enriqueceu. Se falasse que ele apenas tinha enriquecido, já estava bom, né? Ele enriqueceu. Oh, que maravilha. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Não. Enriqueceu, continuou prosperando depois que enriqueceu. E em cima disso, ele ainda ficou riquíssimo. Próximo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele.
Queridos, essa história, esse momento da história bíblica, ele aconteceu quando Isaac, ele tinha ido para uma terra que não era uma terra onde mana leite e mel. Ele foi parar num local onde habitavam os filisteus. Os filisteus, eles eram amigos ou inimigos? Inimigos. Mas ele foi para lá, ele foi parar naquele lugar. E Isaac, ele representa uma figura. E a figura de Isaac só se torna pública na palavra de Deus após o cordeiro. Após Deus preparar um cordeiro. Creio que vocês conheçam, né? A história onde Abraão pega o seu filho único. Ah, mas está escrito que ali tinha dois, que ele teve 2 filhos. Sim. Mas Deus fala para ele: pega o teu filho, teu único filho, que era o filho da promessa. Aquela promessa, a mesma promessa, querido, que eu e você temos para a nossa vida. Não é outra, é a mesma, porque está na palavra. Pega o teu filho e sacrifica. Por que Deus não falou: olha, já que vamos sacrificar mesmo, né, então pega o outro filho lá? Não, porque Deus não considera o outro filho. Porque não foi o filho da promessa, foi o filho do jeitinho. Então, se foi dado um jeitinho, e mesmo assim nasceu a criança, Deus dá vida. Então, Deus deu vida àquela criança. Mas não era da vontade de Deus. Tanto é que deu problema. E está dando até hoje. Esse filho, o filho do jeitinho, trouxe problemas. A pessoa escolhida para dar um jeitinho também trouxe problemas. E Deus não considera isso, esse jeitinho. Deus considera a palavra, a promessa. E Isaac era o filho da promessa. E Deus, então, fala para Abraão: ô Abraão, pega o teu filho e leva em tal local lá e sacrifica. Aí Abraão pensou: mas quem sabe se eu der um jeitinho? Não, ele não fez isso. Então a palavra diz que ele vai, pega o menino, pega a lenha e tal, sobem, chegando lá então ele vai cumprir aquilo que Deus falou para ele. Aí pega lá a faca, né, o cutelo, como diz, né? Hoje cutelo é uma coisa, a faca é outra, né? Mas ele pega então essa ferramenta que ele usava de sacrifício, levanta a ferramenta e quando ele vai sacrificar o menino, Deus fala: não, calma aí, não faça isso. Eu já providenciei o cordeiro. Este cordeiro que deu vida a esse menino. Queridos, este cordeiro é o mesmo cordeiro que deu a vida por você. Queridos, valorize isso. Considere isso, porque isto é precioso. E Isaac, então, ele tem uma história a partir daí. E a história bíblica diz, então, que ele foi para uma terra distante, desconhecida. E chegando lá, ele semeou nesta terra.
E como ele semeou, ele colheu. E colheu uma colheita abundante. Por que ele colheu abundantemente? Porque ele semeou. Simples. E se ele semeou, ele colheu. Queridos, existe uma lei natural e também uma lei espiritual. A lei natural diz assim: eu planto melancia, então vai nascer ali um pezinho de melancia. Eu planto laranja, vai nascer uma laranjeira. Não é assim? E a palavra diz também: de tudo que o homem semear, isso também ceifará. Também significa que também vai nascer mais coisa ali na volta. E a palavra diz também que o Pai, o nosso Pai, que ele vem então e aquilo que não está produzindo, ele corta, ele limpa. E aquilo que produz, ele vem, poda, trabalha para que produza mais ainda. E existe um texto que está no livro de Mateus, Mateus 13, versículo 3, Mateus 13, 3, que diz assim, Mateus 13, 3, será que era esse? Isso, diz assim, Jesus falando, né? A parte B do versículo, diz assim, eis que o semeador saiu a semear. Eu entendo então por que Isaac semeou. Porque ele era um semeador. Queridos, hoje nós temos esta semente. Nós temos a matéria-prima. E a nossa semente, a nossa matéria-prima é a palavra. Eu preciso no sentido de necessário, necessidade. Eu preciso semear a palavra. E semear a palavra, queridos, não é você sair daqui e parar lá na esquina, lá, subir numa caixa, num tambor assim, né? E ficar lá pregando para as pessoas. Se isso acontecer, tudo bem. Tá? Mas não necessariamente isso. Você precisa pregar a palavra para você mesmo. Na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios, nos seus estudos. Queridos, semeie a palavra. Recite a palavra de Deus. E a colheita vai acontecer. Por que vai acontecer a colheita, queridos? Porque está escrito. Que quem semeia, colhe. Se você não colhe, é porque você não está semeando. Vamos lá. Isaac, queridos, ele foi validado pela obra de Cristo, pelo Cordeiro. A partir do Cordeiro, a vida de Isaac foi transformada, mudada completamente. Gênesis 26, 1. Gênesis 26, 1. Vamos ler? Olha o que diz lá. Ó. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Abraão era quem? Pai de Isaac. Então Isaac foi a gerar. Gerar aqui não é um verbo, né? É um local. Encontrar-se com Abimeleque. Quem era esse Abimeleque? Rei dos filisteus. Queridos, ele foi num lugar complicado. Ele não foi
num lugar assim onde tinha pastos verdejantes, águas cristalinas. Não. E a palavra diz que naquela terra ele semeou. E no mesmo ano ele colheu. Nós sabemos que existem plantas que produzem em 90 dias, 120 dias, né? Um ano. Tem plantas que levam 10 anos para dar o seu fruto. 50 anos. E não sabemos o que ele semeou. Mas sabemos que ele semeou e no mesmo ano ele colheu. Queridos, semeie. E no mesmo ano de 2026, você vai colher. E não é porque eu estou falando para você, é porque a palavra diz que você vai colher. Semeie e você colherá. Hoje, no momento do apelo aqui, foi falado a respeito de transformação, transformarmos a nossa mente. E queridos, o Evangelho, ele tem esse propósito de tornar a nossa mente transformada. No momento em que eu entendo o que é ter a minha mente transformada, eu passo a entender também que algumas coisas eu preciso começar a fazer, a praticar. Não como peso, não como castigo. Ah, agora eu aceitei Jesus, então eu sou obrigado a isso. Não, você não é obrigado a nada. Você é livre. Por quê? Porque a palavra te faz livre. Porém, queridos, a minha transformação, ela começa internamente, no meu coração. Quando a palavra fala em coração, está falando em espírito, no meu espírito. Mas ela primeiro, ela passa pela minha cabecinha, pela minha mente. E à medida que essa transformação passa pela minha mente e desce ao meu coração, ao meu espírito, eu começo a ser transformado. A minha transformação, ela passa de uma simples criatura para um filho. Filho perdido. Não. Um filho amado do Pai. E quando eu entendo que eu sou um filho amado do Pai, eu passo a ter um outro comportamento. Não mais de uma criatura, mas de um filho amado. Queridos, foi falado em uma das ministrações que quando você, ou eu, né, nós damos um presente para alguém, eu dou o presente porque eu tenho uma afinidade, né, ou não, né, com a pessoa. Então, de acordo com o meu grau de afinidade com ela, eu presenteio. Pode ser um bombom, pode ser uma caixa de bombom, um saco de bombom, aleluia. Certo? Então, quando eu sou infantil, eu presenteio de acordo com aquilo que a pessoa representa para a minha vida. De acordo com o status da pessoa, então eu dou o presente para ela. À medida que eu vou crescendo, amadurecendo, então eu já não sou mais infantil. Agora eu cheguei à idade adulta. Eu estava no prezinho, agora eu estou no doutorado.
E quando eu estou no doutorado, queridos, eu continuo presenteando. Porém, agora, eu não dou o presente por aquilo que a pessoa é. Se é mais bonito ou mais feio, não interessa. Agora, eu presenteio por aquilo que eu sou. Criatura, filho amado. Como filho amado, eu presenteio por aquilo que eu sou. Conseguiram captar a diferença? Queridos, essa é a diferença entre uma criança e um adulto. Isto envolve o nosso comportamento, nossa vida diária. Isso envolve a maneira como eu me comporto dentro da minha casa. É muito fácil, bonito até, né? Ser cristão dentro de uma igreja, todo mundo bonitinho, bem penteadinho, assim. Alguns, né? Certo? Então, ser cristão aqui dentro, queridos, é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia, meu irmão querido, amado. Não, ok. Mas e daquela porta para fora? Como eu me comporto? Como é a minha vida fora dessas quatro paredes aqui? Como eu trato meus filhos, minha esposa, ou meu esposo, né, também. Será que eu tenho esse comportamento de cristão bonitinho e tal? Com o meu marido, com a minha esposa, com meus filhos? Já ouvi relatos de pessoas que falam, crianças, né? Ah, o papai, eu queria que o papai fosse em casa como ele é aqui na igreja. Ou seja, em casa ele não é como ele é na igreja. E não é assim, queridos. Será que Jesus tinha um comportamento dentro das sinagogas, quando ele estava ministrando? Ou um comportamento quando ele reunia as multidões e estava pregando? Aí, de repente, ele saía andar naqueles caminhos lá, né, naquelas estradas, e ele saía reclamando: pô, mas não asfaltaram essa estrada aqui ainda, vamos pela outra. Pô, mas a outra também não está asfaltada. E agora? Que desgraça que virou a minha vida, eu tenho que andar por esses lugares, sem asfalto, chutando pedra. E o meu tênis já rasgou, virou uma sandália. Será que Jesus fazia isso? Acho que não, né? Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era um filho amado. E aquele momento que ele estava vivendo, aquilo não era a verdade. Aquilo era uma realidade. A verdade é aquilo que ele estava para cumprir. Esta era a verdade. E a verdade, queridos, diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, amou você de uma tal maneira, que enviou o seu Filho amado para pagar um preço por um pecado que não era dele, que era nosso, por herança. E mesmo assim, Deus fez. Mesmo assim, Jesus cumpriu. Ele foi até o fim. Hoje, então, você tem essa liberdade de chegar ao Pai, porque você tem o Filho. Hoje, você tem a palavra. E a palavra diz que
você é um filho amado. Queridos, Isaac semeou naquela terra, na boa terra. E, queridos, a boa terra é onde Deus colocou você. A boa terra é aqui, queridos, é nesta cidade. A boa terra é lá em Pomerode, onde estão os irmãos ali. A boa terra é a cidade de São Paulo, onde a nossa irmã Zenaide, Azê, vai hoje? Vai hoje. Não, tudo bem, vamos deixar para lá. A sogra vai viajar. Entendi. Então, a boa terra, queridos, é em São Paulo, onde a Zenaide está indo. A boa terra é onde Deus coloca você. Ali é a boa terra. Queridos, nós vamos ter mais ministrações a respeito deste assunto. E, naturalmente, ao longo desse ano, nós vamos falar bastante sobre isso. Mas o recado principal, para nós iniciarmos, esta sequência de mensagens aí, é exatamente isso. Entenda, queridos, que existe uma promessa para a sua vida. E essa promessa, ela vai se cumprir. Eu preciso, então, alimentar essa promessa. Como eu alimento a promessa? Declarando a palavra. E, queridos, não fique inventando, não use o seu lado criativo. Declare aquilo que está escrito. Por quê? Isso foi escrito para o teu ensino e para o meu ensino. Então, não fique tentando enfeitar o pavão, né? Pega lá um pincelzinho lá, vou retocar isso aqui porque não está bem bonito. Eu posso melhorar. Não faça isso. Deixa o bicho quieto no canto dele. Certo? Use a ferramenta que você tem. E a ferramenta, queridos, é essa aqui. A Bíblia, a palavra de Deus. E declare sobre a sua vida, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre o seu esposo, sobre a sua casa, sobre os seus estudos, sobre os seus negócios. Declare a palavra de Deus. Invista, queridos, o seu tempo. Vamos voltar. Sobre a sua igreja. Declare. E você verá as maravilhas de Deus se cumprindo. Declare sobre as suas finanças. Declare sobre as finanças da igreja, queridos. Queridos, nós sabemos que nem tudo aquilo que nós declaramos, nós colhemos. Mas eu só vou colher aquilo que eu declaro. Você só colhe aquilo que você declara. Ah, pastor, mas eu estou declarando, faz 50 anos que eu estou declarando, não aconteceu ainda. Continue declarando. Queridos, existe uma verdade e existe uma realidade. A verdade, ela é espiritual. A realidade, ela é material. E a palavra diz que ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, espirituais. E nas regiões celestiais, queridos, é onde eu
declaro a palavra. Eu não declaro a palavra aqui na terra. Eu declaro a palavra nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. E o espiritual, ele governa sobre o material. Não é o contrário. A palavra diz que, no princípio, era o verbo. No princípio, era a palavra. E através da palavra, tudo que existe, passou a existir. Através da palavra, queridos. Não o contrário. No princípio era o verbo. A palavra. Então tenha este princípio na sua vida. Declare a palavra. E em cima disso, todas as coisas passam a existir. Fé, muito bem. Queridos, a fé não é para que eu tenha fé e as coisas passam a acontecer. Se eu preciso ver as coisas acontecer para que eu tenha fé, isso não é fé. Eu tenho fé naquilo que eu não vejo. Se eu estou vendo, eu não preciso de fé. Se eu estou vendo, eu só preciso crer. Ah, mas como assim? Eu creio que aquilo existe. Eu creio que essa cadeira existe. Agora, eu tenho fé que todas essas cadeiras vão estar ocupadas por pessoas sedentas da palavra. Isso é ter fé, queridos. Eu tenho fé que esse mesmo Jesus que está em você, ele, através de você, no próximo domingo vai trazer uma pessoa que você quer tanto, muito, que essa pessoa ouça aquilo que você está ouvindo. E esse Jesus, então, que está em você, vai convidar alguém para estar aqui no próximo domingo. Isso é ter fé? Esta mesma fé faz com que nós estejamos praticando aquilo que ele nos deixou através da ceia. Hoje nós celebraremos aqui a ceia. E eu faço isso por quê? Porque eu tenho fé. E porque é uma ordenança de Jesus. Façam isso em memória. Então, todas as vezes que nós estamos celebrando a ceia, nós estamos fazendo isso em memória. Estamos trazendo à memória aquilo que ele fez. E se ele fez, queridos, então eu também posso fazer. Porque é isso que ele deixou. Façam isso em memória de mim. E como crentes na palavra, nós fazemos. E não fazemos isso, queridos, apenas como um bando de ovelhinhas, tá? Porque onde passa uma, passa todo mundo. Então, eu vi fazer lá, vou fazer também aqui. Não. Eu faço isso por quê? Bando não, né? Um rebanho. Bando é outra coisa. Né? Um rebanho de ovelhas, né? E comenta-se, né, que onde passa uma ovelhinha, passam todas as outras. E é verdade. Então, uma ovelhinha, ela serve de exemplo para as outras. E nós, como ovelhinhas de Jesus, nós praticamos a ceia. Porque nós temos confiança na palavra. Amém? Muito bem. Quero convidar então os nossos irmãos
para trazerem ali. Isso mesmo. Antes disso, queridos, eu gostaria de convidá-los a se colocar em pé. Queremos ter um momento de oração. E eu quero orar juntamente com você para que neste ano você pratique isso. Declare a palavra. Ore. Oração, queridos, é você declarar a palavra de Deus. Eu não preciso inventar uma oração diferente e tal. Não. Eu pego aquilo que já está pronto. E existe uma roda. E essa roda, ela gira, ela anda. Eu não preciso inventar outra. Pegue a palavra de Deus e declare, ore na sua vida. Amém? Muito bem. Pai Celestial, graças te damos. Queremos, Pai, agradecer por este dia. Sabemos que este é o dia que o Senhor fez. Pai Celestial, estamos adentrando em um novo tempo em nossa vida. Um tempo onde nós temos uma colheita abundante. E, Pai Celestial, sabemos que só colhemos aquilo que semeamos. Só colhemos, Pai, aquilo que declaramos. E eu quero, Pai, declarar na vida da tua igreja e na vida desta igreja uma colheita abundante. Pai Celestial, tua palavra diz que Isaac semeou naquela terra e nós semeamos nesta terra, que é a terra onde nós estamos. E a tua palavra diz que nós vamos colher. Nós vamos colher abundantemente. Pai Celestial, que neste ano cada um de nós possa praticar isso, Pai, possa semear a tua palavra, e a semeadura da tua palavra, ela produzirá uma grande colheita em todas as áreas da nossa vida, assim como em todas as áreas da tua igreja, Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem.